Bom, senhores e senhoras, segundo reza a história, o discurso mais rápido da humanidade foi "Vim, vi e venci", do Júlio César, não é? Mas há discussões. Existe também aqui do Luís XV, "L'État et moi", o Estado sou eu. Então eu vou tentar ser o terceiro, porque o meu objetivo aqui é agradecer aos senhores. Eu estou vendo aqui todos os nossos amigos de todos os tempos. Eu vejo ali o Albert Brasil, que andou foragido e voltou. O Fernando Dantas, junto com o Geraldo Sá Carneiro, parece que eles têm alguma associação aí, a doutora Ana Lúcia Mello, doutor Modesto e todos os demais. Então, é hora. Os que eu não estou vendo daqui são todos os nossos amigos de décadas. O Marcelo Borgherese e assim por diante. Eu quero agradecer fundamentalmente, e agora eu tenho a honra de agradecer ao Dr. Luiz Borba. A sua presença aqui hoje foi extremamente marcante, muito gratificante. Depois eu vou pedir para o senhor vir aqui. Muito obrigado. Não consegue? Então tá bom. Então, por favor, sinta-se extremamente homenageado como nosso presidente de honra deste congresso. Obrigado. O Asdrubal Falavina, como nosso coordenador, é o coordenador geral e é o nosso coordenador para WNS e o CNS. O Dr. Elton está aí, é o nosso coordenador para a Europa, ainda é, e o nosso assessor para a OSPAN, o Osmar. Aqui está o Osmar, ele sempre chega na hora, é impressionante isso. A nossa comissão científica, de todos os nossos convidados nacionais, desnecessário dizer da Marise, do Bertolini, de todos os demais, o Luiz, o Andrei, o Carlos Henrique, o Fernando Hollenberg Dantas, o Geraldo, o Jerônimo. O Jerônimo foi uma grata aquisição nos últimos tempos. Obrigado por tudo que você tem feito. O Duba, o Mudo, o Márcio Vinhal, o Marcos Mazzini, o Modesto, que é o nosso ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o Dr. José Marcos Rota, que é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado pelo apoio. Dr. Ronald, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, Borba, creio que nós representamos historicamente a sociedade e nós fazemos todo o esforço para continuar assim. Obrigado pelo apoio. Os nossos palestrantes internacionais, todos da Europa, eu não deveria e não devo citá-lo a todos. Eu vou fazer uma homenagem a todos os europeus com o nome da pessoa que está mais nos alegrando nesse dia. Quem é? Doutora Catarina. Quero dizer ao doutor Máximo que às vezes a gente tem que cruzar o Rubicão e seguir adiante. Então, muito obrigado aos europeus que aqui estiveram, que aqui estão, abrilhantaram enormemente essa nossa sessão. Eu não vou dizer nada do Michael Wang. Ele já esteve aqui várias vezes, não sei quanto tempo mais nós conseguiremos trazê-lo. Talvez por uma limitação de idioma a gente não tenha maior contato, mas nós precisamos que você saiba que você está aqui no nosso coração. Muito obrigado, viu? Por todos os anos pegar um avião, vir aqui representar a WNS e a INS e trazer tudo que você traz para nós. Muito obrigado. Aos palestrantes nacionais, na verdade, esta é a casa de todos. Se aparece um talento lá em Brasília, no Hospital Sara Kubitschek, a gente tenta trazê-lo. Né, Regi? Obrigado, viu? Então, todos, Ricardão, todos os que, se alguém descobrir talentos e inovações, seja do Canadá, de Calgary, seja onde quer que seja, por favor, mande para nós o Denner Zandonaide, nosso novo doutor em ciências. Então, por favor, tragam os talentos para nós queremos recebê-los e queremos mostrar esses talentos para o Brasil.
os nossos expositores e patrocinadores. Sem eles, não cobriríamos nem 1/5 dos nossos custos. Não estaríamos aqui, e eles trazem muita inovação. Respeitamos muito a inovação e a indústria. As sociedades apoiadoras da sociedade, a Sonesp, que nos apoiou, a Sociedade Brasileira de Coluna, que o presidente hoje, doutora Luísa Arantes, já pensou se eu esqueço do senhor ou não te vejo? O mais importante presidente da Sociedade Brasileira de Coluna. Muito obrigado pelo apoio e pela presença. Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a Flanc tem estado conosco na pessoa do Dr. Rota e do Marcos Mazzini e dos que virão. A sociedade, a CSRS, Cervical Spine Research Society, que foi recentemente introduzida pelo Dr. Oscar Alves. Obrigado ao Dr. Oscar e todos aos europeus. A WNS e o CNS. No último congresso da Spine Section, o cirurgia espinhal estava projetado na abertura do WNS-CNS. Eu acho que o Asdrubal tem alguma coisa a ver com isso. Então, obrigado pelo seu esforço na América. Muito bem. Encerrado, creio ter sido o terceiro discurso mais rápido da história, eu quero convidar o Dr. Asdrubal para dar seguimento, e acho que ele antes convidaria o Bertolini. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma saudação para o Esporte Clube Caxias do Sul, que tem se integrado muito fortemente a esse congresso. Bertolini, por favor, conduza o resto. Nós vamos pagar os nossos tributos, as nossas homenagens, agora já 3 homenageados. Eu, particularmente, saio daqui e agradeço aos senhores. Bom, boa noite. Primeiro, homenagear a doutora Virginie Lafage. É o ícone no estudo aí da parte biomecânica, dos equilíbrios globais, sagital, cervical, lombar, que gera muita polêmica, gera ainda muito estudo e ainda vamos ter que entender muito mais ainda para a nossa vida no dia a dia, nas nossas reconstruções, nossos tratamentos de coluna. Doutora Virginie, PhD em biomecânica, laboratório em Saint, Paris, na França, diretora da Spine Research do Hospital for Special Surgery em Nova York, nos Estados Unidos. Tem uma produção aí imensa, né? Artigos citados, artigos publicados, mais de 800 artigos publicados. Sem dúvida, um ícone nisso aí, engrandece muito o nosso congresso e seria uma pequena homenagem do nosso congresso aqui pela grande contribuição para a coluna e aqui, obrigado por estar aqui. Doutora Virginie, gostaria de fazer essa homenagem. Doutor Asdrubal, o senhor continua, por favor? Obrigado. Bom, inicialmente queria agradecer a todos por estar aqui. Gostaria de agradecer ao Botelho pela oportunidade. E o próximo homenageado, cadê o Cláudio? Tá lá o Cláudio. Bom, o Cláudio... Vocês conhecem o Cláudio? Consegue colocar aí na tela? 1 minuto. O Cláudio é uma das poucas pessoas que sai daqui, vai para os Estados Unidos e consegue reconhecimento fora do Brasil. Isso não é fácil. A gente sabe o quanto tu deve ter sofrido, quanto deve ter estudado,
toda a tua capacidade, todo o teu conhecimento para fazer essa atividade. Eu olhei vários vídeos que tu tinha na internet. É uma pessoa famosíssima, viu, Cláudio? E é uma pessoa totalmente do bem. Pessoa que gosta de ensinar, gosta de receber brasileiros, sempre trata bem, está sempre disponível para qualquer conversa, discussão de pacientes. Então, realmente, o Anderson Cancer Center, ele tem um orgulho de tê-lo lá, e isso dito pelos teus colegas, tá? O Larry e tudo mais, que tu é uma pessoa sensacional. Então, eu gostaria de trazer essas informações para todos que já te conhecem, e eu queria que tu viesse aqui para a gente dar uma salva de palmas e te entregar uma placa. Não tenho nem palavras para agradecer isso. Eu não esperava que isso acontecesse. Quando eu comecei minha carreira, isso é um sonho, a realização de um sonho, poder estar aqui com meus amigos, e eu não sei. A emoção é muito grande. Muito obrigado mesmo, e com certeza todos os amigos, a gente vai sempre se rever todo ano aqui, e a gente vai continuar fazendo novas amizades, e cada vez mais nós vamos continuar conhecendo mais gente e vamos aprender junto. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá? E a gente nota a sinceridade dele, né? É uma pessoa totalmente do bem, né? A nossa relação com as sociedades, a gente tem tido uma relação de longo tempo e muito boa com o WNS-CNS, a seção de coluna. Desde 2011 a gente vem trazendo sempre os presidentes, os vice-presidentes do Spine Section, e a gente tem aqui assinalado o Michael Wang, que esteve aqui em 2012, a gente está ficando velho, Mike, em 2017 e agora em 2019. Essa relação que a gente tem é uma relação de parceria. A gente participou em vários joint meetings juntos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Muitos de vocês estiveram juntos em 3 Spine Section, que a gente fez a sessão dos brasileiros. Essa aqui é a última foto do nosso jantar que a gente bateu com todos os convidados estrangeiros. E o Michael Wang é realmente uma figura. Se divertimos já bastante aqui no Brasil, fora do Brasil. E realmente eu gostaria de agradecer a ti, gostaria de chamar, Mike, come over here. Gostaria de chamar aqui, gostaria de agradecer com uma salva de palmas tudo que tem feito para nós aqui. I'm always in awe when I come to Brazil, what a great nation this is. And America, always welcomes Brazilians. This is a great country with great doctors. The science is always great.
Thanks for having me so many times. You're always welcome to come visit me in Miami. If you're in town, I will entertain you, as Asrabal will tell you. The CNS meeting will be in Miami next year. We just had the spine section in Miami, and the spine section will be in Miami the year after. And I guarantee you, if we hang out together, we're going to have a good time and drink lots of caipirinhas and Cuba Libres. So thank you again for everything. I appreciate it. Mike, Miami is not big enough for us, okay? What? Bom, a gente vai ter que encerrar. Antes disso, o Osmar, ele vai apresentar o nosso homenageado. Vou dizer para vocês, vocês vão adorar o nosso homenageado de hoje. Pessoa extremamente especial, mas eu não vou tirar a chance do Osmar trazer essas informações. Gostaria de agradecer ao Osmar. Não foi fácil pedir para ele fazer a homenagem, demorou meio segundo. Oi, pessoal, boa noite. Basicamente, o privilégio é meu, indescritível, para mim, pelo menos, essa oportunidade. O nosso homenageado tem características quase impossíveis de serem resumidas. Quer dizer, mais do que isso, se você for olhar o CV, for olhar o látice dele lá, você vai ter um problema, você vai ficar horas e horas e não vai saber escolher. Mas o que é mais engraçado não é esse ponto, que é muito interessante, é que eu liguei para várias pessoas para poder construir uma homenagem. E o mais chato de tudo é que ninguém foi conciso. Eu não consegui alguém que falasse, pô, cara, legal. Não, um monte de coisas. Então eu vou usar imagens, porque eu acho que as imagens definem melhor a qualificação desse indivíduo. Os que têm filhos pequenos e que conhecem o desenho divertidamente vão entender bem isso que eu estou falando e já vão saber de quem eu estou falando sem nenhuma dúvida. Então, na verdade, quem conheceu, quem conhece, quem tem a oportunidade de conviver, vai entender que, em primeiro lugar, isso aqui não é uma homenagem que se faz a um indivíduo, só um profissional, mas é um ser humano que, com as suas ações, modificou a forma de tratar toda uma gama de patologias. Nós estamos falando de alguém que influenciou a vida de médicos e profissionais na área de saúde com as suas atitudes, mas em especial com esse evento aqui. E por quê? Imaginem que ele conseguiu reunir aqui com a sua personalidade todos os extremos de opinião. Deu espaço para cada um, que cada um desse sua mensagem, mesmo sabendo que algumas dessas mensagens não fossem com o melhor dos conteúdos. Ou, vamos olhar que a sua capacidade de colocar na mesma sala todos os players de uma atuação, da direção ao diagnóstico, de pessoas que jamais se falariam se encontrassem no mesmo lado da calçada. E essa não é uma capacidade de qualquer um, não. Eu, particularmente, participei de muitas discussões com o Ricardo e sempre achei que a mudança dele em direção ao diagnóstico e tratamento de patologias que afligem centenas de milhões de pessoas no mundo, em especial no nosso país, ele conseguiu transformar isso num uníssono. E é muito difícil resumir ou caracterizar de forma, no mínimo, justa, porque o legado não é só esse evento que nós estamos vendo aqui, é também a capacidade de, mesmo sendo muito contra, e em geral ele é muito contra, quem conhece sabe, ele dá a oportunidade de, seja quem for, dar a sua opinião. Na verdade, ele faz o seguinte, ele força que essa pessoa venha. Então, mesmo com essa grande objeção, ele tem a grandeza de trazer para perto de si, do grupo, essas diferenças que acabam sendo oportunidades para tocarmos nossas opiniões. E mais do que isso, ele consegue fazer com que as pessoas que estão aqui falando fiquem sentadas aí, escutando o que os outros têm para falar. Então, isso transformou a avaliação e o tratamento da coluna vertebral no nosso país. E eu poderia ir muito longe, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui, ao longo de algumas imagens, para ver nessa sequência que se iniciou há mais ou menos 20 anos. Era uma salinha pequenininha,
Ele tinha acabado de migrar do Hospital do Servidor Público para essa sala que vocês estão vendo aí. E tem quase 2 décadas. Depois de pequenos eventos, ele foi crescendo. Em seguida, ele foi para dentro de um hotel importante, mas ainda não era exatamente o tamanho que é o Maksud. E dentro desse hotel, ele conseguiu colocar pessoas que estavam acostumadas a falar, conseguiu fazer com que grandes players, pessoas conhecidas como os nossos exemplos, não só para falar, mas para ficar ali na plateia também. E isso é um grande feito. Geralmente as pessoas que sobem aqui falam e vão embora, ou não prestam atenção no que os outros falam. E ele conseguiu mudar isso. E aí eu podia colocar várias dessas pessoas que, naquele momento da história, eram as responsáveis pelo que nós todos fazíamos. Então, existe uma muito grande maldade, na minha opinião, naquele bonequinho. Porque aquele é o bonequinho da ira, do desenho Divertidamente. Mas com a família lá atrás, felizmente, com outras pessoas que fizeram, junto com o Ricardo, o início desse evento, então, sua esposa Ana, o Rafael, Pedro, a ira faz parte da força que seu marido e seu pai têm e fez com que isso aqui fosse uma realidade para centenas e milhares de pacientes que melhoraram com o que ele fez. Vamos ver na sequência, vocês vão encontrar que ele foi enchendo a plateia, até que, obviamente, parando do lado de príncipes encantados, que às vezes viram sapo, que é o contrário, mas dando oportunidade para alguns poucos insolentes naquela época, para qualquer um que não era da área, mas que tinha o direito de estar aqui, falando, e aqueles que ainda não eram famosos ou não existiam, começaram muitas das suas coisas aqui, e que depois, felizmente, foram para o mundo. E se olhar essa foto, os que são neurocirurgiões um pouquinho mais antigos vão ver que de todos os setores nós temos gente da política ou das subespecialidades reunidos aqui, coisa que ele conseguiu fazer nesse evento. E logo depois se tornou isso, que parece uma feira norte-americana. E a verdade é que vocês vão ver por essa sequência, ele vai conversar com os participantes, ele vai conversar dentro da sala, ele vai assistir, ele vai falar, ele vai assistir com mais um, ele vai tomar café ou jantar com um cara mais jovem que começou, vai sentar nas mesas em que muitos deles às vezes nem se sentariam juntos. Eu podia ficar aqui falando sobre isso e eu mesmo vou sair fora do script que eu mesmo desenhei. Porque quando você encontra com ele falando nas aulas, premiando as pessoas, que ele está sempre premiando as pessoas. Ele mesmo não aceita ser premiado. Tivemos que fazer surpresa para ele. Ele dá espaço a todo mundo que de alguma forma colaborou, seus parceiros. E aqui eu vou mostrar alguns muito importantes, felizmente presentes aqui na plateia, sem esquecer a família. Mas a grande genialidade dele é conseguir que pessoas pensem que dentro dele existe um cara mais humilde, que na verdade ele é um sujeito que é menor do que aquele que ele está homenageando, mas não é não. Essa é a grande genialidade dele. Dessa forma ele conseguiu reunir muitas pessoas de condutas médicas muito diferentes, e o mais interessante é que algumas sociedades passaram a se mirar nesse exemplo de como se comportar e como fazer um evento, e não o contrário. Acredito que isso tenha sido um legado, mais do que nós imaginávamos, mais do que ele imaginou. Então, não vou ter palavras suficientes. Muitos deles têm... ele tem alguns erros, homenageou a pessoas que não deveria, mas ele quase sempre acerta com Michael Wang. Eu poderia ficar mostrando todas as homenagens, mas ele está sempre homenageando, e dessa vez ele escapou. Alguns acham que ele faz política, mas não. Até para ficar do lado dos generais que ele não queria ficar, como estão os amigos, ele fica. Faz de tudo para que todos se sintam em casa. Mas não esquece que são essas relações dos amigos que hoje construíram uma subespecialidade que é uma especialidade melhor, da qual ele é um dos grandes pilares. Mas no fundo, depois que a noite cai, ele é igual a um de nós. Vai comer e beber até a cair. Ricardo, é um grande prazer, é um privilégio poder
fazer essa mínima homenagem para você. Obrigado por ter dedicado sua vida a isso. Botelho, vem aqui. É a melhor pessoa que eu já conheci. Eu disse para ele, e sempre digo, ó, tu é irmão, né? Mas é teimoso. Olha que para fazer essa cerimônia, o que foi? Pô, eu queria fazer uma justiça ao Geraldo. Há anos ele me homenageou e eu fujo disso igual... Então, eu aceito depois de... Pessoal, eu disse que ia ser o menor discurso da história da humanidade. Foi. Esses caras é que inventaram. Então, boa noite a todos. Nos vemos amanhã. Muito obrigado por todos estarem aqui.